abrir os nossos olhos e estar atento a isso. Diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias consciências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra. Ministra aos nossos corações da noite deste dia. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deixa a Bíblia aberta. Vamos percorrer a Bíblia hoje. Culto Palavra Viva. Eu gostaria de trazer este assunto de muita importância para a igreja. Aquilo que nós lemos agora Paulo, ele vai falar a expressão nos últimos dias. Ele vai falar essa expressão 2 vezes em 2 Timóteo e vai falar também em 1 Timóteo capítulo 4, a expressão nos últimos tempos. Nos últimos tempos. E ele está situando que haverá uma época da história da humanidade em que isso vai acontecer. Os últimos tempos. E também usa-se a expressão nos últimos dias. É um espaço de tempo assim, que não foi pré-determinado o ano, mas ele vai dar, na verdade, aqui características da sociedade, que através dessas características nós identificaremos qual é essa época, Que época é essa que ele chama de últimos dias, ou últimos tempos? E eu queria hoje falar um pouco sobre isso. Quando Paulo ele traz essa ideia temporal, a gente precisa voltar na história um pouco e entender um pouco essa questão histórica, de que últimos tempos Paulo está falando. A história, ela é dividida em alguns períodos, Tem a história antiga, moderna, os períodos, A Idade Média, a Idade Contemporânea, que na contemporaneidade tem ali algumas características vão mudando nessas idades da história, nesses, vamos dizer, estratos da história. Algumas características da sociedade vão mudando. A Idade Média, ela termina no Renascimento, quando as ideias renascentistas iniciam ali, e ela termina no século XIV, entre o século XIV e o século XVI,
dá-se início àquilo que se chama de Idade Moderna, ou a modernidade, né? E essa modernidade, ela tem como características a elevação da razão e da ciência em detrimento aos preceitos teológicos, né? É o início das ideias iluministas, quando o homem começa a acreditar mais em si mesmo, começa a entender e achar que eles podem construir através da razão e podem resolver todos os problemas da humanidade através da ciência, do conhecimento científico, né? Através da inteligência. E esse humanismo, ele se desaflora dentro da modernidade. Mas também a modernidade, esse período, ele que termina na Revolução Francesa, ele é tido também como um período de busca de absolutos, né? De valores absolutos. Então, muitos de nós, todos aqueles que, vamos dizer assim, que vivem dentro da modernidade, estão acostumados com os padrões, com a questão da família, do pai, mãe, as autoridades, a palavra de Deus, a afirmação das instituições, né? Justiça, escola, né? Enfim, professor, a afirmação das autoridades. E essa modernidade, eu falei errado aqui, ela finda-se no século XX, na Segunda Guerra Mundial. Depois daí, surge aquilo que os sociólogos chamam de pós-modernidade. E dentro desse espectro de tempo que nós estamos vivendo, a pós-modernidade começa a despontar anos 60, anos 70. Dizem que ela se forma, aparece de vez até os anos 90. E, segundo sociólogos, nós estamos vivendo esse período chamado de pós-modernidade. As pessoas que têm acima de 50 anos são pessoas que nasceram na idade moderna. Então, eles possuem valores absolutos. Eles são pessoas que pensam diferente em relação a pessoas que têm, vamos dizer assim, menos de 20 anos, menos de 30 anos. Os que nasceram menos de 30 anos, eles já nasceram na pós-modernidade. E aí já vem toda uma mudança de sistema de valores que a pós-modernidade trouxe. Então, na modernidade havia uma busca por uma única verdade, uma narrativa coerente. Queriam unificar a sociedade. Havia uma tendência em direção à homogeneização, à busca de padrões universais. Então, o absoluto era aquilo que caracterizava. As pessoas estavam buscando as verdades absolutas, padrões que todos poderiam seguir e dar certo. Mas, depois da Segunda Guerra Mundial, isso mudou, e mudou drasticamente. Veio aquilo que se chama, alguns teólogos, filósofos, colocaram nomes, né, para este período que nós estamos vivendo. Uns chamam de pós-modernidade, outros chamam de hipermodernidade, outros chamam de modernidade líquida e outros chamam de modernidade leve. Modernidade leve. E quando nós observamos o texto bíblico sobre as características que o texto bíblico traz dessa sociedade, que Paulo, Judas também situa, chama essas pessoas, daqueles que estão nos últimos dias, é muito claro as coincidências das características que nós estamos vendo hoje na sociedade com o que está no texto. Ou seja, existe de fato semelhanças que nós podemos afirmar que nós, no mínimo, estamos no início desses últimos dias.
Não sabemos quanto isso vai dar, quanto tempo vai dar, como a Idade Média mesmo durou muito tempo, né? A pós-modernidade, a modernidade também. A gente não sabe se vai ser 100, 200, 300, quando Jesus vai voltar. Ninguém sabe. Mas o que nós sabemos é o que o texto bíblico deixou para a gente saber. Que se nós estudássemos a palavra, nós seríamos capazes de identificar em que tempo são esses últimos dias. Né? Que tempo é esse? Então, esse período chamado que nós estamos vivendo, chamado de período pós-moderno ou hipermoderno, é um período que vai desdobrar, ou vamos dizer assim, é um desdobramento das ideias iluministas, mas eles vão quebrar todo aquilo que foi construído no período moderno. Toda a ideia de sociedade, toda a ideia de família, tudo será questionado. E tudo será ridicularizado. E é isso que nós estamos vivendo. É uma espécie de ceticismo filosófico. Ninguém crê mais em nada. Ao invés de pregar a certeza das coisas, essa sociedade prega as incertezas das coisas. Ressaltando as incertezas das coisas. E eles são totalmente antagônicos. Eles são totalmente contrários a todo conceito que aborde valores éticos absolutos. Toda forma de pensamento e atitude são válidas e devem ser respeitadas como se fossem verdades. Não há mais uma verdade absoluta. E você é obrigado a aceitar a verdade do outro, ou o pensamento do outro, como se fosse uma verdade que coexiste juntamente com a sua. E isso ataca diretamente a doutrina bíblica. Então, eu vou trazer algumas coisas aqui para que a gente entenda de que tempo é esse que Paulo está falando. E eu quero trazer, Paulo, ele está, vamos dizer assim, haverá homens, versículo 2, haverá homens, diga comigo, amantes de si mesmo. É o tempo que nós estamos vivendo. A pós-modernidade, ele trouxe isso. Então, a única certeza das ideologias que estão sendo pregadas aí é que não há certeza. E não existe mais verdade absoluta. Não existe mais nenhuma verdade absoluta. Toda pessoa que pregar qualquer tipo de discurso absoluto, de verdade absoluta, será banida da sociedade. Agora, eu acho que foi na Alemanha, uma deputada foi presa porque disse que Jesus era a única solução, ou a única salvação. Ou seja, aquele versículo de João 8, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, não pode ser pregado numa sociedade pós-moderna. E é por isso que Satanás está levantando pessoas de dentro da igreja que estão infiltrados, como disse Paulo, nunca foram estão no nosso meio, mas nunca foram nossos, para dizer que a Bíblia tem que ser atualizada. E aí estão fazendo uma edição da Bíblia. Claro que não é mais Bíblia. Porque eu sempre falo, e falo para o pessoal do curso de serviço cristão, a palavra de Deus, qual é a palavra infalível? Qual é a palavra de Deus? A palavra de Deus são os pergaminhos que foram escritos em grego e hebraico, e algumas porções em aramaico, originais. Às vezes você está abrindo uma Bíblia no celular que não é a palavra de Deus, porque ela já foi deturpada. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com versões novas, comerciais, cheias de desenho, cheias de não sei o que lá, e que às vezes está corrompendo o texto bíblico. Porque essa é a ideia dessa sociedade que nós estamos vivendo. E por que Paulo está falando amante de si mesmo? Eu vou falar aqui, vou explicar essa ideia, né? Então observe bem.
Então, eles detonam qualquer valor. Então, esse período é marcado pela pregação da pós-verdade, do pós-cristianismo, e traz uma multiplicação no ensino do relativismo moral. Ou seja, não existe mais moral absoluta. A minha moral é uma coisa, eu acho que uma coisa é certa, você acha que outra coisa é certa. E cada um fica com sua coisa certa, com sua moral. Você não pode questionar mais a minha. Você não pode apontar e dizer que eu estou errado. Porque pode ser errado para você, mas não é para mim. Mas minha preocupação, sabe qual é? Porque isso já está dentro das igrejas. Já tem cristãos pensando assim. Que quando o pastor vai chamar ele para conversar, para instruir de acordo com a sã doutrina, ele diz assim, não, mas isso aí é o que o senhor acha. Mas não é o que eu acho, é o que está na Bíblia. E você cita o versículo bíblico e mesmo assim ele não aceita. Porque ele acha que ele tem a autoridade de interpretar a Bíblia como ele acha que tem que ser. E de rejeitar versículos que ele acha que tem que ser rejeitado. Ah, esse versículo aqui, isso aqui já passou. Esse versículo aqui não serve mais para o nosso tempo. E isso está sendo pregado, isso está sendo difundido dentro das igrejas, nas conversas dos WhatsApp, nos grupos. Então cada um está construindo a sua verdade, a sua Bíblia, e construindo a imagem do seu Deus, que não é mais o Deus bíblico. Não tem nada a ver mais com o Deus de Israel. E eu estou falando porque eu já me deparei com pensamentos assim. De você chegar para a pessoa, mostrar o texto bíblico, citar o texto bíblico, e mesmo assim ele não aceita mais. Porque ele acha que é do jeito que ele entende e ponto final. São pessoas que estão rejeitando a sã doutrina. Então, quando nós começamos a perceber essas características, esses aspectos da sociedade dentro da igreja, a gente entende que esses últimos tempos de que Paulo está falando, Paulo está se referindo à nossa era. Certamente no início dela, porque a pós-modernidade se iniciou há menos de 100 anos. Mas ele está se referindo a este tempo. Existem características desse tempo que estão sendo denunciadas no texto bíblico. E Paulo inicia esse texto dizendo que serão tempos trabalhosos. Tempos trabalhosos. Tempos trabalhosos. Então esse advento da pós-modernidade é marcado por uma fluidez de ideias, conceitos, produzindo uma multiplicidade de valores. Então, cada um tem o seu valor agora. Eu monto minha família do jeito que eu quero. São várias formas de família. Não é mais família de homem, mulher e filhos. São diversas multiplicidades de família. Tudo isso é pregação do pensamento pós-moderno. E tem crente já dizendo assim, não, mas se eles querem ser assim, tudo bem. Irmãos, cada um faz aquilo que deseja fazer. Mas nós não podemos validar algo que a Bíblia condena. Para você ficar bonito na fita. Para você não ser criticado. Porque este tempo, irmão, nós estamos agora. Eu ouvi uma pregação do pastor Piragini essa semana tremenda. E esse tempo, agora é um tempo que nós estamos sendo opressos. Mas vai chegar o tempo da perseguição. Nós já estamos no tempo da opressão. Perfis de rede social sendo caçados, pessoas sendo tolhidas, igrejas que não pregam mais. Aí eu vou falar aqui sobre pecado, é só o amor, a hipergraça. E essas igrejas estão cheias. Então assim,
Este novo homem, nessa multiplicidade de valores, se situa um ser humano sem sentido único para a vida. Cara, muita gente perdida, não sabe o que fazer da vida. O Brasil é o segundo país que tem a geração que tem mais pessoas que não estudam e nem trabalham. Você sabe o que é isso, irmão? Pessoas que não sabem o que querem da vida. Confusas. Mas não é só isso. É uma pessoa que está liberto da culpa. Ele não se sente culpado. Porque para ele não existe mais o errado. Então não existe culpa. Ele faz o que ele acha melhor. Ninguém pode criticar. Ninguém pode apontar o dedo mais. Mas, ao mesmo tempo, são escravos da ansiedade. Buscam na experiência momentânea, no prazer, a razão de sua existência. É o hedonismo assim, cru, grosso. A busca pelo prazer e a sensação, e em viver aquele momento. Ele não está nem aí com o amanhã, ele quer viver o agora. Ele quer o prazer, a sensação. Eu me lembro de uma irmã em Cristo que me contou a história de uma amiga dela que se casou e o pai tinha dinheiro e derramou aquele derrame de dinheiro no casamento. Aquela coisa glamurosa. Aí saiu, foi para a noite de núpcias. Na manhã do dia após o casamento, ela ligou para o pai e disse assim: meu pai, venha me buscar. Eu descobri que eu não gosto dele, era só o glamour mesmo. O pai foi lá para buscar a filha. Anulou o casamento. Assim. O glamour, a sensação. E tem muitos jovens querendo experimentar coisas novas, porque é isso que está sendo alimentado aí. É isso que está sendo, não, tem a experiência. E começa a entrar em caminhos obscuros, em caminhos de trevas. E quando eles menos imaginam, eles já estão no buraco da alma. A alma está perdida. E eles não sabem o caminho de volta. Este novo homem é dominado pelas emoções, apaixonado pelo momento, rompido com o tempo histórico. Eles, negócio de família, porque sua família tem uma tradição. Não existe mais isso. Não, ele rompe tudo. Ele abandona as raízes da família. Ele não quer saber se o pai tem um escritório, já é a terceira, a quarta geração de advogado ou de médico. Ele não quer nem saber, ele rompe, ele não está nem aí. Ele é uma liberdade, é uma libertinagem, é uma liberdade sem responsabilidade. É um salto no escuro. Total. E nesse escuro sempre tem um buraco. Então, uma pessoa totalmente desconectada com o passado. E a sua única lógica é viver as sensações do momento e não os sentimentos que perdurem. Ele é um amante de si mesmo. O negócio dele é ele. Então, são pessoas desobedientes, desconectadas do passado, das raízes, a pais e mães, ingratos. Estou lendo o versículo 2 aqui. Blasfemo, presunçoso, já sabe a verdade. Vá perguntar, não, eu já sei, não, eu já tenho esperança, não, eu já. Vá questionar alguma coisa. Chame para questionar alguma coisa. As pessoas se sentam com você. Eu, uma pessoa com 31 anos de evangelho, 21 anos de pastor, e tem pessoas jovens, tem uma jovem que sentou comigo, ela tem 5 anos de evangelho, no mesmo nível, como se eu estivesse discutindo com alguém com a mesma experiência que eu.
E ela só voltou a me dizer que eu precisava orar mais. Eu fiquei com pena dela. Fiquei com pena. Eu disse, meu Deus, se perdeu. Pessoas que estão perdidas, desconectadas da realidade. Irmão, se você não sabe, se você não tem raízes, se você não sabe por que você é cristão, nós precisamos saber qual é a razão da nossa fé. Nós precisamos ter fundamentos na fé, para que quando essas ideias loucas vierem, nós vamos combater pela palavra de Deus, pela verdade da palavra. E isso, não vai dar tempo, eu vou correr aqui. Dentro dessa nova realidade, a igreja teve suas bases doutrinárias sacudidas, questionadas. Aí surgiu os malucos aí, né? Vamos atualizar a Bíblia. Bíblia para gay, Bíblia para quem é adúltero, Bíblia para quem não sei o que lá. Tem igreja para tudo hoje. Para todo tipo de pessoa. Porque não são mais igrejas verdadeiras. São comércios. É um comércio. Então o que vale não são mais membros, são clientes. E aí o cidadão, ele entra no lugar desse, ele não entra para mudar, para ter sua vida mudada, para ter sua vida, aleluia, transformada. Ele entra para que as pessoas aceitem ela do jeito que ela é e que ela permaneça do jeito que ela está. Mas o evangelho, irmãos, a proposta do evangelho é uma proposta de mudança de vida, de transformação. Então, se você está na igreja, se você aceitou a Jesus e a sua vida continua a mesma coisa, você nunca teve um encontro verdadeiro com Deus. Nunca. Nunca teve. Se você não se deixar ser questionado, se você não deixar ser instruído, se você não se deixar, se você não se permitir, você nunca se tornará um discípulo de Cristo. É por isso que Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz, cada dia, e negue-se a si mesmo. Aí é onde está o discipulado de Jesus. Então observe bem. Esses homens, vamos para o segundo texto aqui, para a gente, depois vocês leem isso aí mais em casa. 2 Timóteo 4, 1, 5. Diz assim, logo no início aí, né? Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias consciências, seus próprios desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então esse tempo que nós estamos vivendo, após a modernidade, o filósofo que pregou isso, ele prega o pluralismo nas escolhas e ações individuais. A quebra de todo e qualquer padrão. Não é só a quebra, é a destruição dos padrões. De todo e qualquer valor absoluto. A regra é não ter regra. O padrão é não ter padrão. É um desdobramento do pensamento iluminista. O outro filósofo que cunhou o termo hipermodernidade define como que a hipermodernidade é a modernidade levada às últimas consequências,
esdrúxulo e fora do comum. Tipo assim, é pegar tudo aquilo e esgaçar tudo aquilo ali. Levar as últimas consequências. Todos os valores. Tudo que foi construído. Até o século XX. Isso aí, desconstruir tudo isso. Bauman, que cunhou o termo modernidade líquida, hipermodernidade foi Lipovetsky. Bauman foi modernidade líquida, disse que essa modernidade líquida é diferente da modernidade. A modernidade foi marcada por valores absolutos. A modernidade líquida é uma visão que mostra que os valores dependem da perspectiva do indivíduo. Então é você que diz o que é certo e o que é errado. Não é mais um livro. Não é mais a palavra de Deus. E isso foi introduzido dentro da igreja. Até agora só foi a introdução da mensagem. Eu vou entrar agora na mensagem. Isso foi introduzido na igreja. Introduzido na igreja. Essa questão de você ter o seu próprio olhar. Ninguém mais diz a você, é você que olha e você diz, não, isso aqui é certo, isso aqui, conforme aquilo que você acha. O último termo, chamado de modernidade leve, foi um teólogo, disse que são pessoas que buscam uma vida leve, sem dor, sem esforço, evitam sermões de confronto, ou que despertem sentimentos negativos. Então tem pessoas que eles chegam em um culto, se aquele pregador prega uma palavra dura, que confronta o pecado dele, ele se levanta e ele vai embora. Ele não volta mais naquela igreja. Aqui já teve, né? Alguns. Comecei a pregar, se levantava e ia embora. Não suporta. É o que Paulo está dizendo aqui. Eles terão comichões nos ouvidos. Eles não suportarão ouvir mais a verdade. As pessoas não querem mais nenhum tipo de discurso que confronte ele. Que aponte os lados negativos dele. Que mande ele se esforçar. Jejum, orar mais, negar a si mesmo, ajudar. Não, eu quero uma coisa leve, eu quero algo suave, eu quero o evangelho, que eu só chegue dia de domingo, ali, eu sinto, e o pastor fala uma palavra bonita, e o cantor vem, canta umas músicas bonitas, eu me emociono, eu choro, depois eu vou para casa, e fica tudo a mesma coisa. Próximo domingo tem mais. Não há um confronto, não há uma direção, não há uma conversão. Esse evangelho está sendo pregado em muitos lugares, infelizmente. A chamada modernidade leve, a ênfase da fé foi substituída pela descrença. O absoluto pelo relativo. A razão foi substituída pelo sentimento. Os valores éticos pelos estéticos. Então o pregador, se for bonitinho, falar bom, parecendo com uma voz, ali é o que serve. E aí surgem os magos do youtuber e das redes sociais. Verdadeiros magos. Ou seja, essas pessoas, elas desprestigiam o passado e o futuro. O problema é agora. No lugar do esforço, busca o prazer. É a principal motivação. E aí, eu volto para o texto bíblico. Quando Paulo vai dizer o seguinte. Ele vai dizer assim, no capítulo 4, ele vai dizer assim, porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo coceirão os ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme os seus próprios desejos, conforme as suas próprias concupiscências. Então tudo é para ele ter prazer, tudo é para ele se sentir bem. Ele não pode ser mais confrontado.
desafiado, negativado. Não pode gerar mais nenhum sentimento de culpa nessa pessoa. Ele não pode sair da igreja se sentindo culpado. E aí anula-se a pregação do pecado. Então, temas sérios que trazem confronto são evitados. E o humor tornou-se tema dominante. Você já viu? Nós estamos vivendo uma geração de idiotas. As pessoas compartilham tudo quanto é coisa engraçada. E tem gente que fica 5, 6 horas só dando risada. Não mexe mais com a inteligência. Se tornaram imbecis. Hoje as páginas de humor estão estouradas. 4 milhões, 5 milhões de seguidores. As pessoas fazendo graça. E as pessoas passam o dia todo dando risada. Olha que coisa engraçada. Tem gente que o tempo todo nisso. E isso vai constituindo uma geração de imbecis, de pessoas idiotas que não raciocinam mais, que não olham mais as nuances. Só quer saber dar risada, que é uma coisa que satisfaz, que traga alegria para ele. Se você traz alguma coisa que force mais o pensamento, não, isso aqui não. Ler textos enormes, não, pelo amor de Deus. Quando virar série eu assisto. E aí, o que é que o diabo faz? Inventa o negócio da velocidade 2 vezes 2. E agora as pessoas só ouvem na velocidade 2, e isso está acelerando a mente, e isso vai perdendo a noção de tempo, e isso vai fazendo com que a sua alma fique acelerada, e quando sua alma fica acelerada, as semanas se tornam dias, os dias se tornam horas. E o ano passa e você não fez nada. E vem mais outro ano. E vem a melancolia. E vem a agonia. E vem a ansiedade. E isso vai se somatizando ano após ano. E as pessoas estão entupindo os consultórios psicológicos, psiquiátricos. Sem saber o que fazer da vida. E agora com a inteligência artificial aí que acabou tudo. Porque o que o inimigo quer que você não pense mais, você não leia mais, você não raciocine mais. Você seja capturado por isso. E nós precisamos reagir como igreja. Então, surge aí então a cristandade. Eu gostei desse termo que o professor lá, meu professor Cunho, falou. Cristandade, não é o cristianismo, é a cristandade de consumo. Agora não são mais membros, são clientes. Então o pastor tem que pregar. Se aquele pastor vier com aquela ideia de eu vou embora, vou para outra igreja. Porque não existe. Os vínculos são frágeis. Ele sempre me muda de igreja. E aí vai mudando até encontrar uma que não confronte mais ele. E aí, os mercenários adaptam-se a esse clientelismo. E surge aí a cristandade de consumo. Aí você vai na igreja, é só vitória. Você vai conseguir. E que Deus vai fazer. E tal. Não há mais pregação nenhuma de confronto. É só para você dizer, eu vou profetizar. E se prepare que Deus vai fazer. E tal. Aquela coisa toda. Não há mais doutrina. As pessoas estão se afastando da sã doutrina. Esse é o alerta que Paulo faz para Timóteo. Ele diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Você sabe o que é isso? É muito forte. Eu te conjuro. Diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida, no seu reino, que pregues a palavra. Em tempo e fora de tempo. Corrija,
repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Não suportarão a sã doutrina. Então, irmãos, vamos lá, né? Alguns dos riscos que o tema é riscos, o cristão e os riscos da pós-modernidade. Então, vou falar 3 aqui, tem alguns mais. Primeiro risco que nós estamos enfrentando, eu já falei de alguns, mas vamos citar assim de forma detalhada, é a hermenêutica relativista. O que é isso? É a crença na multiplicidade da verdade, na inexistência da verdade absoluta. Então você olha o texto bíblico e você interpreta do seu jeito. Tinha um irmão aqui que ele era novo convertido. E aí ele estava fazendo, então, uma pessoa inteligente e tal. E aí eu fui para um grupo de comunhão com ele, aí eu fui pregar. E aí ele pegou um texto e ele interpretou o texto totalmente errado. Eu disse, você não pode fazer isso. Não, eu posso. Eu posso fazer isso. Irmãos, existem regras da hermenêutica. Hermenêutica é uma ciência. Os advogados sabem disso. É uma ciência. Existem regras da hermenêutica. Você não pode simplesmente chegar no texto bíblico e colocar aquilo que você quer. Quando você pega o seu entendimento e coloca dentro do texto, é chamado de exegese. Você pega aquilo que você acha. Só que, o que é que você tem que extrair do texto bíblico? O que é que o autor estava pensando quando ele escreveu aquilo ali? Qual foi a ideia dele, a original? Isso é chamado de exegese. Você está extraindo a verdade, a semântica do texto. O que o autor estava querendo dizer para aquela época, e aí você pega o que ele estava querendo dizer para aquela época, para o público dele naquela época, e você transpõe os princípios para a sua época, quando eles são transponíveis. Isso é exegese. Mas nesse tempo que nós estamos vivendo, as pessoas olham o texto e dizem, não, eu entendo assim. Você entende diferente. Você fica com sua interpretação, eu fico com a minha. Mas a interpretação real é a de quem escreveu. É essa a interpretação que a gente tem que buscar. Não é a que você quer. Não é a que o outro quer. É a de quem escreveu. Esse cara que escreveu foi Judas. Foi Paulo. O que é que Paulo queria dizer nessa época para esse público dele? Só que hoje isso acabou. Aí você estuda a Bíblia. Eu tenho 31 anos de evangelho. Eu estudo a Bíblia há 31 anos. Aí você vai explicar o texto. Não, meu filho, isso não quer dizer isso não. Não, pastor. Eu já assisti lá o Mago do YouTube. O Mago já me revelou tudo. O senhor falou aquilo ali domingo, mas não serve para nada. Estou tomando um curso aí de teologia aí no YouTube e já estou entendendo tudo. O senhor precisa se atualizar. Esse negócio aí está ultrapassado, essa interpretação do senhor. Eu preciso se atualizar mais, estudar. Dá vontade de pegar o cinto e dar até. Não é verdade? A gente tem que amar, né? Mas amar também é. Né? Eu só faço isso com os mais próximos. Né? Então observe bem, eu vou encerrar aqui. Segunda coisa, discurso ditatoriamente conciliador. Ou seja, o exclusivismo do cristianismo está sendo desprezado no discurso evangélico. Existem pregadores que estão conciliando tudo quanto é religião. Não, a gente é cristão, mas a gente também tem que aceitar a verdade lá do espiritismo, não tem nada a ver. O importante é que todo mundo esteja em paz. A paz está acima de qualquer doutrina absoluta. Eu não vou atacar ninguém, mas eu vou ficar em amizade com uma pessoa que vou para o cinema, vou ficar concordando com a doutrina dele? Não.
se aquela doutrina é contrária à doutrina bíblica. Mas esse discurso ditatorial está dentro de alguns lugares. Você não pode mais questionar, não. Você está, não, meu irmão, a Bíblia diz isso. Não, rapaz, a gente tem que considerar aí, o que é isso? Você está muito radical. Você está radical demais. O que é isso? Não é, Jesus é amor. A gente tem que aceitar as diferenças, mas são diferenças que atacam a verdade bíblica. Quem está me entendendo aqui? A terceira coisa é justa. Isso vai levar a uma predominância de um espírito ecumênico. Então, evita apontar os erros das falsas religiões, das seitas, das pseudo-igrejas cristãs. E há uma crítica aos defensores da doutrina, rotulando ele de radical. Agora, meu querido, quem defende essa doutrina é radical. Esse pregador é muito radical. Não chama não. Não chama ele mais não. Vem para cá falar mal, não. É muito radical. Então isso está sendo dissimulado sorrateiramente dentro das igrejas. A outra característica é a supressão de mensagens sobre pecado, condenação do erro, condenação da mentira, temas confrontadores. Para quê? Para não afastar os clientes dos cultos. A hipergraça, Jesus é amor. Jesus ama a todos. Então, as pregações são voltadas à busca de um mundo socialmente mais justo. É uma espécie de evangelho social. E esse evangelho social, esse, para mim, é um dos mais perigosos que existem. Você já ouviu falar desse evangelho social? Vou lhe explicar o que é ele. Ele, tipo assim, ajudar as pessoas, matar a fome e tal, e BBB. Não se fala mais de salvação. Não se fala mais de Jesus morreu na cruz. É só a parte de justiça social. É uma ONG com nome de igreja. Então leva o alimento, leva. Irmão, se a gente tem que levar o alimento, tem. Mas a gente tem que pregar a salvação em Cristo Jesus. A gente tem que dizer que existe céu e inferno. Coma, meu filho, aqui, vá, vista aqui, mas você tem que aceitar Jesus. Você tem que se converter. Então existem hoje, infelizmente, igrejas, ou igrejas pseudo-cristãs, que elas carregam esse tipo de mensagem. Não. Se não vai ter culto, não vai pregar, não vai entregar nenhum folheto. Não, é só matar na fome. Para que pregar? Ela vai lá, entrega as cestas básicas, está tudo certo. Aí volta de novo no próximo mês. Não, vai incomodar o pessoal. Para que esse negócio de culto, pregar a palavra? Meu Deus. Aí o pessoal não vai nem orar. Não, já está orado, a gente não orou quando saiu. Para que isso? O importante é que a gente está matando a fome. Isso é o evangelho social. Isso é um risco. Isso está sendo disseminado. Sorrateiramente as coisas, a palavra está sendo posta de lado. Posta de lado. E nós precisamos estar atentos a isso. Jesus, irmãos, o evangelho, antes de qualquer coisa, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Para a salvação. Então, nós não podemos substituir o maior mandamento, amai-vos uns aos outros, ou amar o próximo a ti mesmo, não pode ser carregado sem a grande comissão. E de fazer discípulos de todas as nações. Uma coisa tem que caminhar com a outra. Não é só amar o próximo, mas a gente tem que cumprir a missão. A missão é pregar o evangelho. A missão é fazer discípulos. Aí você vai, bate na casa da pessoa, leva o alimento, paga um gás para ela, mas você não fala de Jesus.
Você não, sente aí, meu filho, eu vou pegar aqui o evangelho, a Bíblia diz isso e tal. 5 minutos. E aí você quer aceitar Jesus? Se não quiser, faça a sua parte. Pregue a salvação. Porque se ela encontrar-se com Deus, a vida dela vai mudar. A gente sabe disso, que Deus vai abençoar a vida dela. Eu encerro aqui. Deixa eu pegar aqui a mais. Já falei aqui. Sim, a consequência também é um afrouxamento de temas sensíveis, como aborto, homoafetividade, uso de drogas e álcool, sexo fora do casamento. Ninguém mais toca nesse assunto. É proibido, senão os clientes vão embora. Culto vazio, negão. Perdeu. Aí eu pergunto a você, qual é a igreja que Jesus vem buscar? Perda da autoridade pastoral. Foi substituída por influências digitais, coachings espirituais, gurus, os magos digitais. O pastor prega a mensagem do domingo e ele chega durante a semana, ele ouve todos os gurus dele, ouve todos os magos, a mensagem é destruída. Acabou, não existe mais referencial. A confusão está formada dentro da mente das pessoas. Não há mais um absoluto. Não há mais uma direção. E a ênfase excessiva à liberdade do indivíduo, que possui a sua própria verdade, originada em interpretações bíblicas, eu já falei, na exegese. Então há uma hipervalorização. Por isso que Paulo vai dizendo, amante de si mesmo. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Pessoas que você olha, não, eu já assisti isso, já li livro tal, participei de conferência, mas a vida não muda. Ele não chega ao conhecimento da verdade. Porque ele não está buscando isso. Ele está buscando uma autossatisfação. Ele está buscando se justificar. Tem pessoas que conhecem a Bíblia, mas não cumprem um só versículo. Não obedecem nada. São pessoas que estão ali se enchendo de conhecimento, mas nunca, como Paulo diz assim, versículo 7, 3, 7, nunca chegam ao conhecimento da verdade. E por último, surgimento da teologia relacional. Essa daqui é para acabar com tudo. Pastor, o que é essa teologia relacional? Meu Deus, me explique. A teologia relacional é algo diabólico. Ela pega as limitações do homem e aplica a Deus. Você vai entender agora. Principalmente na incapacidade de ver o futuro. Essa teologia está em lugares aí que se prega o evangelho. Como se Deus não fosse capaz de prever o que vai acontecer. Sendo o indivíduo dono do seu futuro. É você que faz o futuro. Responsável por escrevê-lo. Salmo 139, vai embora, filho. Tem negócio de Salmo 139. É uma espécie de Deus impotente. Que está subjugado às grandes possibilidades humanas, se distanciando em muito do Deus das Escrituras. É o homem que está fazendo o seu Deus a sua imagem e semelhança. Então o Deus dele não, porque não, eu já preguei aqui uma vez, vocês têm que decidir. Lembra quando eu disse, vocês têm que decidir, ou Deus ele é soberano, ou ele não é na sua vida. Porque se Deus é soberano, ele está no controle de todas as coisas. Agora, se o seu Deus é um Deus maquiado, é um Deus da teologia relacional, aí ele é um Deus que às vezes está dormindo, que às vezes não entendeu você direito.
que às vezes não compreendeu você, que às vezes foi injusto, que está atrasado, que não abriu a porta certa, e aí você, meu Deus, eu agora tenho que... E aí você sai fazendo as boas cumbas, né, para não dizer, e fazendo os seus ritos, para poder ver se desperta esse Deus que você está buscando. Meu Deus, será que Deus não está me ouvindo? Está dormindo? É o Deus dos profetas, falsos profetas do Monte Carmelo. Que Elias dizia, grita mais alto, talvez ele esteja dormindo. É esse o Deus relacional. E aí as pessoas justificam sua falta de fé, sua falta de intimidade com Deus, sua falta de submissão a Deus, justamente com um Deus que, não, é porque Deus não, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo, Deus me esqueceu, Deus se esqueceu de mim. E ao invés de colocar a culpa nele, a coisa vai para Deus. Mas o que é que Paulo fala a Timóteo, eu encerro. Mas tu, ser sóbrio em tudo. O que é sobriedade? É equilíbrio. Não. A sobriedade fala da não embriaguez. Não se embriague com essas ideologias. Não se embriague com essas ideias. Seja sóbrio. Ser sóbrio é estar em uma coluna. E ele vai falar para Paulo sobre a coluna e firmeza da verdade, que é a palavra de Deus. Nós temos uma coluna. Nós temos valores absolutos que não, sim senhor, não podem ser questionados. Sim, são verdades que vão estar aí, como disse Jesus, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não haverão de passar. Como disse o escritor aos Hebreus, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Seja sóbrio. Não se embriague com essas ideias loucas, com essas ideologias que tentam tirar você do equilíbrio que há na palavra de Deus. Segundo, sofre as aflições. Não fique esperando, irmão, nós vamos passar assim. Nós já passamos por isso. Em um grau, uns com grau alto, baixo. Ou você acha que todos os cadastros que eu preencho para fazer alguma coisa, eu digo que eu sou pastor? Eu tenho que dizer que eu sou engenheiro às vezes. Porque se eu disser que sou pastor, o cadastro não passa. Eu vou comprar esse carro mesmo. Aí chega, o cara diz assim, não, pastor, você vai ter que botar outro. Não vai passar. Aí quando é profissão, eu não sou. Minha profissão não é pastor, minha profissão é engenheiro. Pastor é vocação. Aí eu pergunto, profissão, eu engenheiro. Aí, ocupação, aí sim. Sabe por quê? Porque é justamente isso. Há uma opressão hoje. Você vai sofrer. Paulo está dizendo, sofra as aflições. Sofra. E depois ele vai dizer assim, faça a obra de um evangelista. Pregue a palavra. Nós precisamos, estamos aí com as casas de paz. A igreja tem que se mobilizar. Nós precisamos pregar a palavra. Nós não podemos ficar dormindo, acordando, indo trabalhar. Irmãos, as pessoas estão indo para o inferno. As famílias estão sendo destruídas. Esse filme que está aí movimentando o mundo, Os Sons da Liberdade, diz que o maior tráfico a maior tráfico que vai existir daqui a alguns anos é um tráfico de pessoas que viraram mercadoria. No Brasil some não sei quantos milhares de crianças por ano. E nós estamos fazendo o quê? Assistindo Netflix, Amazon, Prime. E a gente não tem coragem de fazer uma visita, de fazer um culto no lar, de fazer uma live para falar de Jesus para ninguém. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E ele vai dizer assim, seja sóbrio, sofra as aflições,
Faça a obra de um evangelista. Cumpra o teu ministério. Cumpra o teu chamado. Deus tem um chamado para cada um de nós. E o chamado é ir e pregar o evangelho. Nós temos que cumprir o nosso chamado. Não há outra escapatória. Cumpra o chamado. E eu encerro com Judas 1,17. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos, olha de novo, haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias consciências. Estes são os que a si mesmos se separam. Essas pessoas, elas se separam. Elas passam para você uma ideia de pessoa de que ele é especial. Recebeu algo especial de Deus. Sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, aí ele vai falar, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos, olha o que Judas está falando para você e para mim. Apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada de carne. Paulo está dizendo, Judas está dizendo assim, olha, fiquem, procuram, vejam onde estão os sedentos. Vejam onde estão aqueles que vocês podem arrancar dessa perdição, dessa destruição. E prega o evangelho para essas pessoas. Arrebate elas do fogo. Tire elas da perdição. Isso aqui é muito forte. Então, existem duas profecias muito fortes sobre os últimos tempos. A primeira diz que nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé. Mas também a palavra de Deus vai dizer que nos últimos dias, o Senhor derramará do seu Espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Deus já tem dado a arma. Deus já tem dado o poder para a igreja que ela precisa para se levantar nesses últimos dias.